Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Se puder apagar essas luzes ali, eu agradeço. Já não estou enxergando muito bem, né? Irmãos, alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Agradeço mais uma vez, pastor Lélio, pela confiança e convite. E quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. E hoje vamos pensar sobre uma igreja valente. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Amém? A partir do versículo 8, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Vamos ler até o verso 11 somente. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é isso que o texto bíblico nos diz. Nós podemos dividir a vida de Davi em algumas facetas, como as nossas também. Mas se pensarmos em Davi como guerreiro, ele conquistou muitos territórios. Não experimentou derrota como guerreiro que foi. E lá em 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 6, diz: E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Isso foi, inclusive, motivo de muitos ciúmes por parte de Saul, que era, então, rei de Israel, e quando Davi voltava das batalhas, eles, então, cantavam cantigas, dizendo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E, por isso, Saul se irritava com Davi. Por isso, também. Mas é claro que as vitórias e as conquistas de Davi não podem ser designadas somente a ele, porque ao seu lado tinham homens
que lhe apoiavam em todo o tempo. É claro que, em outro tempo, quando Davi os conheceu, esses homens eram homens totalmente sem perfil. Não haviam, eram desconhecidos. Davi, a Bíblia diz que os encontrou na caverna de Adulão. O texto sagrado, lá em 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, ele diz da seguinte maneira: veja só que Davi era um fugitivo, Davi está em fuga porque o rei Saul queria matá-lo, e ele então não vê alternativa senão se esconder. E ele procura então, como refúgio, um lugar chamado Caverna de Adulão, que era de fato uma caverna. E lá nessa caverna haviam pessoas já refugiadas. E o texto diz assim, 1 Samuel 22, 2: ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Eram com ele uns 400 homens. Todo mundo lá na caverna de Adulão. Gente com dívida, gente com depressão, gente com espírito amargurado. Eu acho que esses aqui eram os piores. A Bíblia diz que, diante desses homens, que nesse momento, lá no capítulo 1 do livro de Samuel, a Bíblia não se dá nem em conta o fato de citar o nome desses homens, mas diz que eram homens, no mínimo, de um passado muito complicado. E Davi começa então a liderar esses 400 homens que não tinham um bom currículo, um passado obscuro e um presente sombrio. Mas a Bíblia diz que Davi os conduziu a um futuro glorioso, repleto de conquistas e de vitórias. Desses 400 homens que a Bíblia, lá em 1 Samuel, cita, aqui no segundo livro do profeta Samuel, no texto que lemos, lá no final do texto, a Bíblia diz que, no versículo 29, que 37 desses 400, eles tiveram maior destaque. Eram valentes, e foi assim chamados de os valentes de Davi. Daqueles 400, a Bíblia diz que 37 se destacam, mas 3 dentre esses 37 foram acima da média. Foram homens de fé, de coragem, de fidelidade, de perseverança. Homens como aquele citado lá pelo escritor aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno. Homens valorosos. E é interessante que, lá num texto correlato a 2 Samuel 23, é o texto de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 12, e eu vou citar parte do verso 2, 8 e do verso 14, vai dizer assim a respeito desses homens. A Bíblia diz assim: tinham como arma o arco e usavam tanto na mão direita quanto na mão esquerda, habilidosos em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com o arco. Dos gaditas, do povo de Gade, que começaram a seguir Davi na fortaleza no deserto, possivelmente uma referência à caverna de Adulão,
Eram homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. E aqui uma expressão interessante, diz assim: o rosto deles era como de leões. Eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Estes, dos filhos de Gade, foram capitães do exército, e a Bíblia diz assim: o menor valia por 100 homens, e o maior por 1000 homens. Você imagina que time era esse, né? É mais ou menos como o time do Cruzeiro aí. Gente, o time estava bom. Davi se tornou líder desses homens e de suas famílias. Mas estes homens precisavam passar por um processo de forjamento. Esses homens precisavam ser forjados. E como diz Provérbios, o ferro, Provérbios 27:17, o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Se o ferro é forjado, afiado com outro ferro, nós somos afiados, somos forjados com a presença de outros semelhantes. E é justamente isso que acontece em Adulão. Homens, como disse, com um passado obscuro, homens de um presente sombrio, sendo forjado por um homem também angustiado, sendo forjado por um homem que também estava em desespero. Homens em desespero, homens em aperto, homens amargurados de espírito, endividados, se tornaram, e alguns vão dizer, os maiores guerreiros que existiram na face da terra. E nós veremos isso daqui a pouco. É certo que Davi, ele não tinha muitas alternativas. Ele não tinha uma escolha de ir ou não ir para Adulão. Ele era um fugitivo, como já disse aqui. Saul estava ao seu encalce. A caverna de Adulão não era uma opção, mas um lugar que ele encontrou de aparelhamento da sua dor. Porque às vezes isso é necessário. A angústia se torna tão grande que a gente precisa aparelhar isso de alguma forma. A gente não dá conta de tudo sozinho. Por vezes nós até queremos dar conta de tudo, mas nós não conseguimos. E nesse momento de fuga, daqui para lá, de cá, colar, Davi então encontra um lugar onde ele possa aparelhar a sua dor, como diz, chorar com os que choram, falar das suas amarguras, das injustiças sofridas. Adulão não foi uma caverna escura, fria e sombria, mas foi um lugar de pausa para Davi. Adulão foi um lugar de pausa, de cura, de restauração, de avivamento da sua alma, de despertamento de potencialidades que certamente estavam mortas na vida de muitos homens que ali estavam. Algumas cavernas nos vivificam. Alguns lugares, eles nos restauram. Algumas pessoas têm o poder divino de nos desafiar, nos restaurar, para que movimentos sejam realizados dentro de nós e nos despertar para uma vida
totalmente diferente. Se nós, e eu acredito que podemos traçar aqui uma analogia e pensarmos na igreja de Jesus como esse ajuntamento de Adulão. Esse ajuntamento de homens e mulheres que outrora se viam na mesma situação que aqueles homens e mulheres, porque aqui eu falo de 400 homens que lá estavam, mas certamente suas famílias ali estavam também. E a igreja, nesse paralelo, nessa analogia, ela também é esse lugar de pausa para alguns, de cura para outros, de avivamento na alma para outros, de alívio de angústia. Sim, porque havia desespero em nossa alma, amargura em nosso ser, depressão na nossa vida, angústia na nossa história, e a igreja de Jesus, ela deixou de ser para nós uma opção, e passou a ser uma necessidade de nossa alma, um lugar de forjar o nosso caráter, de alento para o nosso espírito. E esse lugar é o lugar da nossa restauração. Por isso que a igreja, ela tem papel fundamental nas nossas vidas. Mas nós temos aqui no texto, e eu gostaria que vocês permanecessem com suas Bíblias abertas, nós temos aqui, então, como destaque, dos 400, nós temos 37, dos 37 nós temos 3 que são destaque, que representam homens e mulheres que, como eles, também são forjados na igreja de Jesus. E é sobre esses homens que eu gostaria de falar nesta manhã. O primeiro deles, na minha Bíblia, aqui aparece Jabezão. Na sua tradução, pode ser que esteja Josebe-Bassebete. Em outro texto correlato de 1 Crônicas, capítulo 11, vai aparecer o nome Jazobeão, que para muitos se refere à mesma pessoa, apesar de que, a respeito dos feitos de Jazobeão, tem uma narrativa com números diferentes, mas há um consenso que se trata da mesma história e da mesma pessoa. Josebe-Bassebete. A Bíblia traz este como o principal dos 3. Havia 400, havia 37, havia 3, mas havia um que era o principal. E o texto diz exatamente isso. A Bíblia diz aí no versículo de número 8, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Bassebete, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principal. Em outra tradução vai dizer que ele era o principal. Ele não era o chefe somente dos 3 principais, mas ele era o principal. O nome de Josebe é uma variante do nome de José, que significa aquele que acrescenta. E nós sabemos que, em especial no Antigo Testamento, nome, personalidade e caráter era algo muito intrínseco. E a Bíblia diz, então, que esse que carrega o nome de aquele que acrescenta, é o tipo de pessoa, é o tipo de gente que vem para acrescentar. É isso mesmo, que vem para somar, que chega e preenche espaços vazios. Tem muita gente assim. Talvez não carregue esse nome de José, ou o nome de Josebe,
mas são pessoas que vêm, somam, acrescentam e preenchem espaços que outrora estavam vazios, tanto na nossa vida, quanto na nossa igreja, quanto em ministérios, e assim sucessivamente. É o tipo de gente que vale a pena estar por perto. Não é gente oca, não. É gente que oferece porque tem algo substancial para oferecer. Não quer destaque, não busca bênção, mas quer ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. É o tipo de pessoa que, quando não está, a gente logo percebe que não está. É gente que faz falta. Talvez por isso carregasse esse nome, aquele que acrescenta. Certamente um homem que acrescentava e muito, mas não só Josebe, porque a Bíblia diz que era Josebe Bassebete. Sim, e esse no hebraico significa apaziguador. Aquele que acrescenta é também apaziguador. E alguns, numa tradução menos literal, vai dizer que é aquele que acrescenta paz. Se você procurar pelo significado de Josebe Bassebete, você vai encontrar aquele que acrescenta paz. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, Jesus chama essas pessoas de pacificadores. Sim, esse sujeito era também um apaziguador, um pacificador. Bassebete é aquele que acrescenta equilíbrio quando a vida está em desequilíbrio. Ele traz respostas quando existem conflitos existenciais. Mas a questão é, quais foram os feitos desse homem para que ele fosse o principal dos principais? Ser o principal dos principais, ser o melhor dos melhores, o mestre dos mestres. E alguns vão dizer que foi o maior guerreiro que habitou nessa terra. A Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, que numa ocasião, em uma mesma batalha, com uma lança, ele enfrentou 800 homens e os matou. Um só homem enfrenta 800 homens, os vence e os mata. E quando eu li, eu confesso aos irmãos, que eu fiquei pensando que a Bíblia tem algumas histórias que parecem hiperbólicas por parte de quem escreveu o texto. É daquelas histórias impossíveis. É como acreditar que um homem lançado ao mar foi engolido por um grande peixe, ali ficou alguns dias, e depois é cuspido vivo. E alguém já disse para um duvidoso, talvez como eu, e disse o seguinte: eu já sou diferente, porque se a Bíblia dissesse que foi um lambari que engoliu esse homem, eu acreditaria. Engraçado que Tertuliano, ele disse certa vez o seguinte: eu creio porque é um absurdo. E se não existe o absurdo, eu não preciso de fé, eu preciso de razão. A minha fé, ela é racional, mas ela não consegue, de certa forma, entender tudo aquilo, ou, como chamado na teologia, a
incognoscibilidade de Deus, a incompreensibilidade daquele que é infinito, e o finito não consegue captá-lo em toda a sua essência. Aquele que é o grandioso, não é possível que nós, na nossa finitude, conheçamos o infinito. Aquele que é temporal venha conhecer aquele que é atemporal em toda a sua plenitude. E Deus permite-nos conhecê-lo, aquilo que interessa ao homem conhecê-lo. Por isso nós não conhecemos Deus na sua totalidade, daquilo que Ele faz, como Ele faz e por que Ele faz. Nem sempre existem respostas plausíveis para isso. E nós estamos aqui diante de um texto que diz que um só homem enfrentou 800. A Bíblia diz que com uma lança, está aí no versículo de número 8, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha. Não são em batalhas, não são em momentos diferentes da sua vida, não são em batalhas diferentes, mas numa mesma batalha. E isso faz com que o texto se torne ainda mais difícil de se entender. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro de homens, suas proezas e potencialidades. A Bíblia é um livro de um Deus e seus impossíveis, amém? Não há nenhum registro bíblico deste homem, como no caso de Sansão. Lá, quando Sansão, com uma queixada de jumento, enfrenta centenas de homens e os vence, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E assim acontecia com a força de Sansão. Era uma força sobre-humana. O Espírito do Senhor vinha e o Espírito do Senhor se retirava dele. E quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, tomado de grande força, vencia os seus inimigos, mas não há registro aqui no texto e nem em outro lugar da Bíblia dizendo que o Espírito do Senhor vinha sobre a vida de José ou de Josebe Bassabete. Não há. Não há um registro bíblico, como no caso de Josué, por exemplo. Josué, dando suas voltas com o povo de Israel em Jericó, e com trombetas sendo tocadas, os muros se arreiam. E eles têm grande vitória. Depois vão enfrentar um povo pequenininho chamado Ai, uma cidade chamada Ai, e eles são derrotados. E ele agora está com um grande temor no seu coração, e ele então se isola para a oração, e a Bíblia diz que ele está de joelhos, orando, buscando ao Senhor, em angústia profunda, e de repente ele percebe que um vulto se aproxima, e quando ele ergue os olhos, ele vê um homem de grande estatura, com a espada desembainhada. Estou morto. É aqui que ele vai decepar a minha cabeça. E Josué, imagino, com voz trêmula, preocupado, e ele olha e diz: você é dos nossos ou dos deles? E ele responde: eu sou príncipe do exército do Senhor e vim pelejar por vós. Não há uma dispensa no céu de um príncipe angelical para batalhar por Josebe Bassabete. Não. Parece que nessa história ele está sem o Espírito e sem o anjo. É ele e ele. Sabe o que eu preciso fazer, irmãos?
Foi o que eu fiz ontem. Eu calei o meu coração diante desse texto. E naquele instante eu disse: Senhor, eu creio porque é um absurdo, mas eu creio. O que eu aprendo com esse homem? Ele era gente de vanguarda no exército. Ele era linha de frente. Ele era daqueles que fazem. Não era daqueles que olham e mandam fazer, mas daqueles que são o exemplo. Uma igreja valente, se nós aqui estamos fazendo um paralelo, se nós aqui estamos trabalhando com essa analogia, se nós estamos falando de uma igreja que também é valente, por gente linha de frente. Ela é formada por gente de vanguarda. Ela é formada por gente que faz, gente que prega, que organiza, que distribui folhetos, que evangeliza, que limpa, que serve de acordo com o seu dom. Não é uma igreja que esconde os seus talentos, mas uma igreja que faz. Igreja valente não se acomoda, não faz por salário, faz por paixão. Isso é uma igreja valente. E aí me faz lembrar daquela ilustração, né? Diz a história, eu acredito que seja uma história, apenas uma ilustração, mas diz que o pastor foi almoçar na casa do diácono. E aí, como pastor presente, casa de diácono, o diácono, que era o anfitrião, antes do almoço, olhou ali para a mesa e falou: vamos orar. E aí, de repente, ele olhou, e escolheu um adolescente para orar, e disse: pode orar. E o adolescente, meio sem jeito, diz: eu não. Pede o pastor, ele que é pago para isso. Igreja valente, meus irmãos, não é aquela que faz porque é paga para fazer, ou aquela que observa quem faz porque eles são pagos para fazer. A igreja valente é aquela que faz porque tem fogo ardendo no seu coração. Igreja valente é aquela que faz porque vê a necessidade de ser feito. Igreja valente é aquela que pega e faz porque vê que é necessário gente para discipular, é necessário gente para cuidar, é necessário gente para pregar, para evangelizar, para trabalhar na EBF, para cantar. Essa é a igreja valente, e que o Senhor levante nesse lugar, sempre, como tem feito no decorrer desses anos, homens e mulheres dispostos a servir na linha de frente. Poderíamos até parar com Josebe e Batsebete, mas vamos para Samar. O segundo valente está aí no verso 11 e 12. Diz o texto assim: depois dele, Samar, filho de Agê, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação. Defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. O nome Samar significa o Senhor ouviu.
o Senhor ouviu quem orou. A Bíblia diz que o Senhor ouve aqueles que dobram os seus joelhos em oração. O Senhor ouve aqueles que clamam, aqueles que estão com as suas petições. A Bíblia diz aqui que Samar, que possivelmente, ele foi dado a ele a responsabilidade de tomar conta de um campo de lentilhas. Quando os filisteus chegaram, o povo de Israel fugiu, ninguém queria morrer. Morreriam de fome, mas de espada não. Eles fugiram. Mas esse homem, Samar, a Bíblia diz que defendeu. Se Josepe Bassebete é linha de frente, é gente da vanguarda, é gente do ataque, é gente que pega a lança e vai para cima. Aqui Samar é do tipo que defende. É do tipo da retaguarda. É zagueiro. E esse tipo de gente que fica na retaguarda, normalmente é gente de joelhos calejados. É gente que faz da oração não o seu último recurso, mas o único recurso. É gente que entendeu que quem está com ele não dorme nem cochila. É gente que entendeu quem é o seu refúgio e a sua fortaleza. É gente que entendeu que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas ele não será atingido. É gente que entendeu e que sabe que quem é seu pastor e que nada lhes faltará. É gente que anda pelo vale da sombra da morte e não teme mal algum. É gente que tem quarto de escuta e torre de vigília. É gente que tem sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. É gente que chega mais cedo não para contar os minutos no relógio, mas para orar por quem ainda está a caminho. É gente que acredita que as armas espirituais são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas. Samar é o tipo de sujeito que se posiciona no mundo espiritual. É gente de oração, de defesa. E é essa, meus irmãos, a vitória que o Senhor tem para nós, porque a Bíblia diz que o Senhor concedeu a ele grande vitória. Porque a vitória, meus irmãos, para quem dobra os seus joelhos, a vitória é certa, mas a Bíblia fala que foi grande a vitória para aquele que se posiciona, para aquele que não foge, para aquele que não recua, para aquele que está ali para o que der e vier. E eu aprendo aqui algumas lições. Samar, como disse, é gente de retaguarda, defender o campo de lentilhas, é gente de bastidores. Ele não é daqueles, os Samás da igreja de Jesus, não é daqueles que estão aqui no púlpito, não é daqueles que estão aqui cantando, ensinando nas escolas bíblicas, mas é daqueles que estão servindo enquanto eu estou aqui pregando. É gente que está lá com as crianças agora, é gente que talvez esteja lá na cantina, é gente que talvez esteja numa sala de oração intercedendo por cada um que aqui está. É gente que às vezes a gente nem vê, porque está lá no meio do campo, mas está em oração. Está nos bastidores, se posicionando no mundo espiritual.
E uma igreja valente, ela é formada por gente que não abandona seu ministério, que não abandona a sua função, mas que dobra os seus joelhos. Irmãos, às vezes eu me emociono quando conto essa história, porque no meu segundo ministério, eu havia saído de uma congregação muito pequena no sul de Minas, de homens valentes e mulheres valorosas. E eu queria ter a experiência de pastorear uma igreja um pouco maior, numa cidade melhor. Nossa primeira filha, Eduarda, tinha acabado de nascer. E nós fomos, então, para a cidade de Passos, em Minas Gerais. E lá tivemos a oportunidade de pastorear a segunda igreja batista naquela cidade. Que era uma igreja de homens e mulheres também valentes. E numa certa ocasião, surgiu-nos a oportunidade de cooperar com uma igreja que estava fechando as suas portas. Uma igreja que chegou a ter mais de 100 membros, numa cidade de 50 mil habitantes, mas estava fechando as portas, igreja organizada, com CNPJ, estava fechando as suas portas. E fomos convidados a ir lá conhecer essa igreja, e nós acabamos assumindo aquele trabalho para trabalhar com a recuperação daquela obra ali na cidade de Boa Esperança. E na primeira vez que nós fomos lá, nós fomos com uma comissão da igreja, e quando nós chegamos lá, havia uma capela feita pelos americanos, mas de madeira. Quem é dos mais antigos lembra que os americanos fazem essas capelas hoje de alvenaria, mas antigamente era madeira. Em uma semana, a tecnologia aumentou, e recursos também, e etc., mas naquela ocasião era feita de madeira. E uma capela já com muitos problemas, né? Imagina só uma capela feita de madeira com muitos anos. Eu imaginei que encontraria ali 20, 30 pessoas. Mas eu encontrei um homem. Um homem, irmão Sebastião. Um homem. E eu falei com o irmão Sebastião, onde está o restante das pessoas? E ele disse, pastor, somente eu fiquei aqui. Ele estendeu as mãos, me deu um molho de chaves, e eu disse, mas como é que o irmão faz aos domingos? Quem que prega? Quem que toca? Quem que canta? E ele disse, pastor, já tem alguns anos que todos os domingos, às 19h30, eu abro aquela porta, me ajoelho aí onde o Senhor está e oro pedindo a Deus que nos mande um líder espiritual. E eu conto essa história para falar desse irmão Sebastião, porque existem muitas pessoas como ele, que quando as coisas apertam, muitos acabam saindo. Mas é necessário que exista alguns samás para se posicionar e não deixar que o inimigo leve as nossas lentilhas. São homens e mulheres valorosos. Samá lutou sozinho, mas a Bíblia diz, Deus lhe deu grande vitória. E para encerrar, meus irmãos, e eu de propósito deixei Eleazar por último, apesar de que aqui no texto ele está antes de Samar.
A Bíblia diz no versículo 9 e 10, que depois dele, Eleazar, filho do Aoitar Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. Feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Seu nome significa Deus é auxílio. Deus é a nossa ajuda. É o tipo de gente que sabe em quem tem crido. É gente que conhece Deus pela sua palavra e sabe que Ele é socorro presente na hora da angústia. É gente que sabe a quem recorrer, porque é gente que tem a palavra guardada no seu coração. É gente que não peca, porque esta palavra que está guardada no seu coração é luz para o seu caminho, é vida para a sua alma. Eleazar esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim, e a Bíblia diz que aquele homem valente, valoroso, guerreiro, ele pega a sua espada e ele vai batalhando. Vem meio-dia, 2 da tarde, 3 da tarde, 4 da tarde, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e aquele homem está batalhando, está com sua espada nas mãos, guerreando, lutando, e de repente ele vê, já morreram muitos, foram embora outros, e eu preciso agora descansar, mas ele não consegue soltar a espada da sua mão. Seus braços, seus punhos tomados por cãibra, ele não conseguia nem fazer movimentos. E a palavra de Deus diz que aquela espada, ela se torna intrínseca ao corpo daquele homem. Eu gosto de gente que maneja bem a espada, que é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que essas pessoas, meus irmãos, são bem-aventurados, sim. A Bíblia precisa ser guardada. Eu gosto daquele tipo de gente que vai riscando a Bíblia, risca daqui, dali, daqui, dali. A Bíblia fica sem capa, fica sem folha, está riscado, está anotado lá no fundo. É gente que tem intimidade, é gente que conhece, é gente que sabe, é gente que se aprofunda. A Bíblia diz, meus irmãos, que Eleazar sabia que Deus era o seu auxílio, sabia que Deus era o seu socorro, e ele se posiciona, mas se posiciona diferente. Ele não está necessariamente na vanguarda, ele não está necessariamente na retaguarda, ele se posiciona como aquele que tem a espada em suas mãos. É aquele que tem a palavra de Deus consigo mesmo. E uma igreja valente é uma igreja que se posiciona na palavra. É uma igreja que não abre mão da palavra. É uma igreja que não é lançada de um lado ao outro por qualquer vento de doutrina. Igreja valente precisa de homens e mulheres com a Bíblia empunhada, que tenham destreza na palavra, que aprendam a vencer batalhas com a palavra de Deus. É aquela pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo, não motivacional, mas de ânimo, que vem da palavra de Deus para a nossa alma. A igreja precisa de homens e de mulheres assim. Precisa de gente forjada,
formada para a vanguarda, para a retaguarda, e que tenham profundas convicções da palavra de Deus. Gente que ame a Bíblia, e que a Bíblia seja intrínseca ao seu coração, à sua mente, que você se torne cativo da palavra de Deus para as batalhas da vida. E a Bíblia diz que Deus deu grande vitória. Foram os maiores guerreiros que o mundo conheceu, chamados de valentes. O texto termina dizendo que, certa ocasião, eles foram até Davi, e a Bíblia diz que, verso 13 aí, durante a colheita, 3 chefes do batalhão, dos 30, foram encontrar com Davi na caverna de Adulão. E enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, e estando Davi na fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem me dera. Ele balbuciou, ele pensou alto, o rei pensou alto e disse: quem me dera alguém me trouxesse água da cisterna da porta de Belém. O problema é que os filisteus estavam lá, em silêncio, sem falar com ninguém. A Bíblia diz que aqueles 3 atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber, derramou a água e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. São homens que estão dispostos a oferecer a própria vida. Já contei aqui em outra ocasião dos puritanos, que ofertavam para a obra missionária, e quando já não tinham mais o que oferecer, eles se vendiam como escravos, para que fossem levados para outras terras, para que pudesse pregar o Evangelho. Homens que não negaram nem a própria vida. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o Senhor nessa manhã. Nós precisamos de valentes. Precisamos de homens e mulheres servos e servas do Senhor. Meu querido, há um desafio para o seu coração nessa manhã. E o desafio nessa manhã é fazer o que esses homens fizeram, se posicionar. O desafio é se posicionar no mundo espiritual. A Bíblia diz que Jabezão se posiciona, enfrenta os filisteus. A Bíblia diz que Eleazar se posiciona quando todos fugiram, vence os filisteus e Deus lhe dá grande vitória. A Bíblia diz também, meus irmãos, que Samá teve grande vitória, porque se posicionou. Às vezes o que a gente precisa é se posicionar. Eu quero largar esse pecado. Isso é uma posição. Aquele pecado de estimação, e você se posiciona dizendo:
Eu quero me posicionar no mundo espiritual e não quero mais cometê-lo. Eu quero me posicionar em obediência à palavra, como Eleazar. Quero que a palavra se torne uma no meu coração. Eu não quero ser uma mulher, um homem de ânimo dobre. Eu quero me posicionar. E eu sei, meu querido, que Deus tem grande vitória para aqueles que se posicionam. Se você quer fazer isso nessa manhã, eu gostaria que você ficasse em pé aonde você está. Seja para a vanguarda, para a retaguarda, sejam para convicções da sua alma, mas no mundo espiritual, nesse mundo espiritual que nos cerca, estão se levantando nesse momento valentes para a obra do Senhor. Homens e mulheres cujo coração está ardendo pelo Senhor nesse momento. E se você deseja fazer isso, fique em pé. Deus querido, Pai bendito, ó Deus, o agir do Senhor começa desta maneira. Os movimentos do Teu Espírito no nosso coração começam em dias como esse. Ó Deus, que haja legalidade espiritual na vida de cada um que aqui está, para que, ó Deus, pelo agir do Espírito Santo do Senhor, esses irmãos sejam valentes nas Tuas mãos. Que o Senhor dispense grande vitória sobre a vida deles, sobre a vida da Tua igreja, que já sabemos, Senhor, é formada por líderes, ó Deus, que são valorosos e valorosas. Uma igreja que tem, ó Deus, atravessado anos de batalha nesta cidade, e que o Senhor tem levantado homens e mulheres para guerrear, com disposição, com convicção e com amor e com paixão. No nome de Jesus, ó Deus, agradecemos ao Senhor. Amém e amém.